agência de publicidade, né? Que o Escuta Mais seria o braço aí da nossa agência de publicidade, faz uma comunicação diferente, mas dentro da agência, quando a gente vai produzir material para os nossos clientes e tal, a gente sofre com isso, porque é uma loucura, toda uma pressão, que é coisa rápida, coisa volume. A qualidade está perdendo o sentido de ter qualidade. E é o que aconteceu com o jornalismo. Está acontecendo, né? A qualidade está perdendo o sentido. Mas espera lá, mas será que não pode perder o sentido? Por isso que eu estou instigando vocês. Puxa, mas como que a gente resgata isso? A gente tem que resgatar de alguma forma. E eu falo para os meninos, assim, tem que ter uma forma de resgatar. Esse papel de educar um pouco o cliente a entender que não é aquilo que é feito imediato na hora que vai vender mais, que vai informar melhor, que vai comunicar melhor. Às vezes, preparar mais, né? E levar para uma revisão vai ser muito mais assertivo. Então, eu falo com eles, às vezes a gente tem que educar o cliente mesmo para ele, calma, né? Espera um pouquinho para entregar um negócio melhor, né? E sempre foi assim no jornalismo dia, desde antes também, da pressa causar. O quanto a gente já, tipo, mortes anunciadas que não, né? não aconteceram. Isso é bravo, viu? Confusão de nome, né? Daquele querer falar matar um fulano que tá vivíssimo. Uma fake news, assim, que vai longe, né? Então, assim, já teve gafes de grandes veículos de comunicação, né? Por conta dessa pressa, né? Então, assim, vale demorar um pouquinho mais, né, para você produzir e soltar, porque soltar certo com todas checar, né, as informações, que é o nosso papel. Mas assim, vamos lá. Não é só lado ruim, né? Tem todos os lados bons, tem todo o lado bom, vamos colocar assim, e também tem um propósito, né? Também eu acredito, eu sou uma pessoa que acredito muito que diante do trabalho que a gente está fazendo, a gente tem que ter um propósito, a gente não pode simplesmente... eu sou completamente avesso na ideia de que a gente trabalha pelo dinheiro, né? Não, a gente tem que trabalhar por um propósito, por uma forma, e ele vai ser consequência absoluta do trabalho que a gente faz, né? Mas olhando para o lado positivo, né? O que faz do dia a dia, sabe? O que faz valer a pena essa profissão, né? O que sabe, que dá aquela vontade, puxa, eu quero continuar ali, eu gosto disso mesmo, e já pegando o gancho, se tem algum momento bacana, tão bacana assim, que fala assim, puxa vida, eu fiz isso, valeu a pena. Eu acho que já entra um pouco no que a gente já falou, de você comunicar, né, as pessoas, e ainda mais agora, nesse ambiente de fake news, ou de pessoas que só conversam pelo celular, né? Então, porque jornalismo, antes de tudo, é comunicação, né? Então, assim, você poder se comunicar, conversar, ou incentivar as pessoas também, né, a se comunicar, isso também tem no jornalismo, né? Mas, assim, servir a informação, eu falei servir a sociedade, né? Informar a população, né? Passar uma informação muito bem passada para que a pessoa ajude no dia a dia das pessoas, que influencie lá no dia a dia, que também ajude elas também a se situar nesse mundo, né, da fake news, no que ela pode confiar ou não, e nos resultados que a gente vê da comunicação. A gente vai resistindo, né? Igual... Falou assim, vamos continuar. Não, eu vou ser firme, eu tenho que fazer um jornalismo, apesar das pressões que podem ter, né? Mas assim, você ser firme do que você estudou, no seu propósito, né? Então, assim, eu não vou produzir algo, agir de má fé, né? Porque, assim, tem um poder na mão ali, né? O jornalismo. Então, ele pode tanto quanto você disse, né? Dar poder às palavras, quanto tirar, né? E também destruir vidas, infelizmente. A gente vê muitos profissionais que, infelizmente, que não são profissionais, podemos chamar, né? Que por conta de responsabilidade, falta de ética, acabaram prejudicando pessoas, vidas de pessoas, em publicação de informações incorretas, citando nomes, né, das pessoas em situações, né, que não foram verificadas, enfim. É um poder ali. Então, você poder trabalhar isso, você ser firme nisso, né? Você sempre combater isso, é o que nos instiga. E aqui não vamos desistir, porque ainda mais precisamos de mais. E eu preciso de mais profissionais jornalistas. Nós precisamos, o mundo precisa. Então, assim, quanto mais a gente instigar as pessoas a entender e conhecer o jornalismo, como funciona o processo, a checagem de informações até produzir, para nós é melhor. Por isso que eu também defendo a ideia de trabalhar, quem sabe, a comunicação dentro das escolas, igual tem a educação financeira.
né? Como que são produzidas notícias, né? E a importância disso. Porque, né? Só pegando o gancho aqui, daí passando para você, Alice, né? Pegando o gancho do que a Raquel acabou de falar, que educação, ensino, me motiva demais. Não tem como a gente conseguir fazer absolutamente se a gente não conhece a base, né? E aí a gente tem alguns temas que a gente começa a entender que essa base a gente tem que entregar para as crianças antes delas irem para a faculdade. Exatamente. Sim, com certeza. Né? Conhecimento básico das coisas, né? E foi, por exemplo, a gente entrou com a educação financeira dentro da nossa escola justamente nesse sentido, né? Porque você não pode começar o conhecimento por aqui, né? Se ele se inicia aqui e ele vai até aqui, você tem que começar por aqui, né? Porque se você começou por aqui, às vezes até pode dar certo, mas você nunca vai ter o entendimento completo. O mais importante é a gente ter o entendimento completo das coisas. E aí, quando você, numa sugestão dessa, se a gente melhora um pouquinho essa informação, esse ensino para as crianças, de repente a gente pode melhorar elas a entenderem um pouquinho melhor e dar mais qualidade, dar mais valor à qualidade da informação. Do que está chegando para elas. Do que está chegando para elas. Fazer esse filtro. Isso. Então, assim, é uma sugestão interessante. E eu volto a dizer, o ensino, ele tem que ser um pouquinho mais... Ele tem que sair um pouquinho desse ele está muito engessado, é sempre muito engessado. É demais engessado. Aí, tem matéria... Eu não vou falar o nome de matéria, porque depois eu vou falar que eu estou falando mal de algumas matérias. Tem... Poxa, tá... perdendo tempo, às vezes, a criança, sabe? Mas a gente vai ali tentando ajeitar e tal. Então, às vezes, Alice, não é que a pessoa do interior não tem a oportunidade. Hoje, na minha percepção, é porque o sistema é tão travado que está sacaneando. Está sacaneando o do interior e... Antes era o do interior, só que estava sendo sacaneado. Agora da cidade grande também está. Também está. É que não é interesse. Isso não tem interesse, né? Você formar cidadãos pensantes não é interesse de ninguém, né? É interesse nosso que estamos debatendo aqui, acreditando ainda que a comunicação ela pode ser... Ela pode não, ela é muito positiva. Sim. Extremamente poderosa. Poderosa. Então, quando você coloca o que instiga a gente a continuar... Eu acho que, primeiro de tudo, é você... No meu caso, não é nem tanto... Eu sou uma jornalista que eu não gosto de aparecer. Eu falei, nosso podcast, você tem que aparecer, né? Eu sou assim, desde a época da faculdade, eu lembro que o Antônio Marques, né, que era o da TV, ele dizia que eu tinha um perfil excelente para bancada e tudo mais. Eu falei, mas eu nunca gostei. Verdade, tá? Eu não gosto de fazer... Ele tinha razão. Olá, estamos aqui. Não dou conta disso. Eu não consegui me adaptar a essa atualidade do jornalismo... que é mais do influencer do que do jornalista, né? Mas assim, eu vejo o Trali, por exemplo, fazendo uma chamada de selfie antes do Jornal Nacional. Essas coisas eu nunca gostei, né? Mas o que mais me instiga a querer continuar e ainda a longo prazo concretizar esse sonho é justamente isso, através do jornalismo conseguir fazer com que pelo menos esse público da geração Z, né? Que a gente está... sei lá. Eu nem sei qual geração, eu só sei que eu sou da geração mais das antigas. Mas eu acho assim, fazer com que essa juventude consiga fazer esse filtro. Que seja na minha... Se eu conseguir fazer isso com um perfil de uma escola, né? Ambiente, né? De um ambiente que seja na minha casa, com os meus sobrinhos, eu vou ficar extremamente feliz, né? E aí, outra coisa que me instiga é essa questão de você contar histórias que estão próximas de você e que muitas vezes não tem espaço, né? É igual você está colocando, você com a oportunidade de nos convidar para esse podcast, você está dando oportunidade de outras pessoas nos conhecerem, né? Exatamente. Você tem uma jornalista dentro do assentamento, eu sou a única jornalista dentro do assentamento Itamaraty. Faz a propaganda, vamos lá. Né? Vamos lá. Começa lá. Mas assim, voltando para essa porque está bem nessa resposta. O que faz valer a pena? Isso faz valer a pena. E aí, vamos lá. O que vai fazer valer a pena dar continuidade, dar sequência nesse projeto é justamente ter um ambiente onde as pessoas busquem a mim ou igual você tem a agência, pessoas que são capacitadas para aquilo dali. E isso vai exigir com que eu estude cada vez mais, né? Mas é isso, é conseguir
contar a minha própria história, conseguir contar as histórias das pessoas próximas da minha comunidade, conseguir tornar aquela comunidade um ambiente mais desenvolvido, porque a comunicação tem esse poder de unir as pessoas, né? Você consegue muita coisa através da comunicação, você consegue, com uma nota, com um manifesto, você faz um regaço, vamos dizer assim, quando você quer atingir um objetivo. Sim. E aí entra nessa questão, as plataformas digitais, ela tem esse poder, ela é muito poderosa para você disseminar, pulverizar, né? Pulverizar. Né? E aí a gente entra nessa questão de estudar novamente de que maneira que eu posso colocar isso daqui para ter um impacto positivo, né? Eu não posso simplesmente jogar, tanto que eu penso assim, se eu estou elaborando, se eu estou organizando, planejando um site, eu não quero contar o que tem de ruim no assentamento. O que tem de ruim todo mundo sabe. E assim, vai pulverizar antes de eu pensar em falar sobre aquilo dali. Então, assim, meu intuito sempre foi contar boas histórias. Eu não estou interessada nas histórias ruins. O critério da noticiabilidade, que é a desgraça, para mim, ele deixa passar. Eu sou interessada mais num tema sobre educação, sobre desenvolvimento rural, sobre uma pauta cultural dentro da comunidade, porque o assentamento está em pleno desenvolvimento. Cada pessoa que mora ali veio de um lugar diferente. Cada pessoa tem uma cultura diferente. É um paraguaio, é um sulista, é um carioca, tem gente do Nordeste. Minha família, parte mãe é nordestina, meu pai é paraguaio. Então tem uma mistura ali que a gente está começando a se conhecer. E nada melhor que um jornalista ali para contar essas histórias. Né? Com certeza. E vamos lá, a gente conversou tanto de jornalismo e tal, enfim, vamos tentar resumir o seguinte: qual que seria o principal, o verdadeiro papel do jornalista na sociedade hoje? Essa pergunta é boa. Informar, né? Combater a desinformação. Informar e combater a desinformação. Informar e combater a desinformação. Porque quando você informa, a palavra já diz, você vai formar uma opinião, você vai esclarecer o que as pessoas precisam saber sobre qualquer assunto. E combater essa desinformação é o que a gente falou sobre as fake news, porque com a inteligência artificial eles colocam até uma pessoa praticamente real falando sobre um assunto que muitas vezes não é. Então é cada vez mais difícil. E eu digo mais, assim, também até um pouco a ver com o que eu falei antes, assim, hoje também tem um papel ali de educar as pessoas a que tipo de informação também consumir, né? Exatamente. E isso é um pouco que a gente tenta fazer aqui no podcast, né? Que entra nesse combate. Né, em vez de você consumir um podcast lá de São Paulo com um convidado, né, que nem às vezes é do Brasil ou é de São Paulo para contar a realidade dele, por que não consumir uma história, uma pessoa, uma realidade aqui de Amambai? É isso que a gente quer fazer. E assim, bater em cima da tecla realmente, porque a gente acredita, cara, que assim a gente vai conseguir educar e fazer as pessoas abrirem os olhos para aquilo que está do lado delas, né? Sim. E conhecer histórias de pessoas que passam às vezes do outro lado da rua, mas que nunca conversou, mas é uma história que tem muito a ver com a dela, né? Sim. Então, e aí a gente vai conectando as pessoas, né? É difícil, né? É difícil. E vocês e aqui do podcast, mas vale a pena. E é como você falou, de um em um a gente vai ficando, com né? certeza. Feliz, né? Sim, com certeza. Contente. É isso. Eu? Bom, não, você. Então vamos lá. A gente tem mais bloco, tá? Então aguenta aí. A gente vai falar do futuro do jornalismo antes da gente encerrar o nosso episódio, a nossa conversa tá boa demais. E antes de continuar, eu quero ler aqui mais alguns comentários que a gente recebeu. A gente recebeu aqui um comentário da Franciane Lopes. Ela mandou parabéns pelo trabalho, Raquel. Opa, muito obrigada. Profissional. Nos ajudou muito com a matéria do reality do Mestres do Agro Brasil. Olha Sim, que massa. com Inclusive certeza. o Jonathan, que representou o Mestres Agro Brasil, que é de Amambai, um pezinho em Amambai, outro pezinho em Paranhos, né? Sim. Ele vai estar aqui no Escutar Olha, Mais que Podcast bacana, na última com sexta-feira desse certeza. mês. Que O joia. Jonathan vai contar aí pra vocês a experiência dele vivida lá no Mestres Agro Brasil. Pois Ele foi é. finalista, né? Até abrindo aqui um parênteses, um abraço para a Franciane, obrigada por estar assistindo a gente também aqui. Isso foi olha só, a gente é cheio de contatos, né? Então, como você vê, a gente é jornalista até no dia a dia, assim, né?
é uma amiga minha, a Fabiola, lá de Paranhos, né, que passou o meu contato para a Franciane. Fala com a Raquel, que ela é cheia de contato, e se ela não tem, ela resolve. É verdade. Que é verdade. Isso, Então ela falou uma verdade. Você veja só, essa moça falou uma verdade. Vai ter alguém que resolve. Então, porque assim, isso me instiga também a não desistir, né? Por exemplo, às vezes você está sendo jornalista numa fila de um banco, assim, a pessoa, eu queria um contato de um marceneiro. Eu fico pensando, não tenho, mas eu sei quem pode ter, né? Aí vou lá e isso é jornalismo também, né? Você procurar os contatos das fontes, né? Isso. Então, assim, só simplesmente falar assim, eu não tenho contato, não me agrada. Eu acabo querendo ajudar. Eu falo assim, não, vamos lá, vamos achar esse contato. Porque é fácil você encontrar, então... Comunicação é isso também. Você passar os contatos. Legal. Franciane, um abraço então para você. Obrigado pela interação. A Michele Matos também mandou aqui para nós. Michele, te amo. Jornalistas lindas e profissionais. Muito bom ouvi-las. Um grande abraço. Saudades dela. Beijo pra Michele, saudades também. Valeu. Saudades de você. Kelly Regina de Souza arrasou. Mandou coraçãozinho tudo aqui para nós. Eu acho que é Kelly do assentamento também. Legal. E a Adriane mais uma vez falou aqui, e agora eu fico muito feliz lendo esse comentário, que delícia de bate-papo, leve, dinâmico e um conteúdo tão abrangente. É isso aí, que bom que você está gostando, Adriane, espero que todo mundo esteja gostando também. Ainda dá tempo de você compartilhar nos grupos e com os teus amigos, familiares, para mais gente assistir. É claro que esse episódio vai ficar gravado para depois você poder assistir novamente e continuar enviando para outras pessoas para chegar essa informação e fazer todo mundo pensar sobre o que a gente está pensando, porque a gente não está só falando de jornalismo, né? A gente está falando de consumo, de informação, e aí todo mundo faz, né? E no final das contas todo mundo também é comunicador, então acho que vale muito a pena. E antes da gente continuar aí para o bloco final, eu quero aqui agradecer agora essa marca que está aparecendo aí para você, que é a Copersa, a cooperativa agroindustrial de Amambai, que é mais uma baita empresa que a gente tem muito orgulho de dizer que apoia, acredita e é parceiro do Escuta Mais Podcast. Afinal de contas, é uma empresa legítima de Amambai, mais de 30 anos de história, levando o melhor de ração animal, de nutrição animal, tudo para o produtor rural, também para quem não é produtor rural e precisa ali abastecer sua pequena produção, enfim, lá é o lugar certo de você encontrar um bom atendimento, boa assistência e levar o que há de melhor para dentro da tua propriedade, para dentro da tua casa. Então, obrigado pela parceria, que acredita em histórias locais, assim como é uma empresa local. Show! Um abraço, Simone, valeu toda a equipe. Vamos lá, Cristiano, bora falar de futuro do jornalismo. Para a gente partir para o nosso último bloco, como que vocês, com base nisso que nós conversamos e com todas as experiências de vocês, como que vocês enxergam o futuro do jornalismo? Ou como vocês não... Porque tem duas formas de ver isso, né? Tem a forma que a gente enxerga do caminho que está indo, ou a forma que a gente enxerga que caminho a gente poderia estar levando, né? Eu acho que tem as duas situações, e quando a gente fala em o que poderia estar levando, a gente tem que imaginar como eu me colocaria nessa posição de levar para outro caminho, né? Sim. A gente vai ter que sempre estar antenado e sempre estar se reciclando, vamos dizer assim, né? Igual a Alice falou sobre cursos, né? E, assim, o jornalismo não vai acabar. Então, eu acho que ele vai continuar firme e forte, né? E quem vai resistir ao tempo é quem consegue contar boas histórias com responsabilidade, né? Igual a Alice tem feito, né? Lá no trabalho do assentamento. E, assim, entrar nesse combate aí à desinformação, em campanha mesmo, assim. Então, assim, o jornalismo está cada vez mais essencial, né? E não vai acabar porque ele vai ser essencial daqui para frente devido a tudo isso que a gente já falou aqui, né, Alice? Olha, eu confesso que é uma pergunta difícil, né? Porque assim, não tem como eu não falar de competitividade, né? A gente hoje eu sou 40 a mais e às vezes tem um adolescente muito mais ativo, não estou dizendo na questão da informação, mas da comunicação. E aí entra a questão do profissional influencer, né? Porque temos milhares e milhares, né?
E muitas vezes ele consegue milhões de seguidores banalizando qualquer assunto, falando sobre qualquer assunto. E isso a gente tem exemplos de influencers que conseguem levar a sua maneira de fazer comunicação para resultados positivos. Que aí eu imagino que que ele esteja fazendo um papel de jornalista, porque o jornalismo ele também tem ele é essa maneira de não de resolver, mas de levar um caminho para resolver algum problema, né? E aí a questão do futuro, eu acredito que vai ser cada vez mais competitivo. E aí quando a gente fala de se reciclar, talvez a gente precisa fazer uma outra profissão mesmo. Estudar psicologia, estudar marketing, que está muito ligado à nossa profissão. Fazer medicina, não sei qual vai ser esse futuro. Eu só penso assim, que a gente vai ter uma necessidade maior de cada vez mais estudar muito, né? De ler artigos, de entrar em outros cursos livres, de se atualizar o tempo todo. E eu também penso que ele não vai acabar, porque aí entra essa questão do nosso interesse, né? De estruturar algo, né, dentro da localidade que eu vivo, dentro da minha, como que eu vou colocar? Dentro da minha localidade, e onde eu possa apresentar o jornalismo como uma profissão que merece respeito, né? E a gente se autovalorizar também, porque as pessoas não podem confundir a gente com uma pessoa que faz vídeos para redes sociais, né? Eu tenho essa dificuldade até hoje, eu não gosto. Eu gosto de fazer porque o mercado precisa que eu faça isso para eu me manter. Mas a minha profissão é da narrativa, é do contar histórias. Eu posso contar história através do microfone, que eu sou apaixonada na narrativa. No rádio eu ia muito bem, né, nas aulas de rádio. E eu acho assim, você montar os podcasts, como chama que tem muito nessas plataformas de áudio, você contar histórias através do áudio, que as pessoas que não têm acesso à leitura poder acompanhar uma história. Eu acho assim que dá para você fazer muita coisa, ele não vai morrer de jeito nenhum. Não, o que vai caber a gente, o jornalista, é estudar e se adaptar. E que conselho vocês dariam para quem quer começar nessa profissão? Essa é importante, hein? Sim. Seja curioso. Olhar pra câmera. Momento de ser influenciadora. Olha lá, momento de ser jornalista. Olha pra câmera. Para quem quer começar, tem que ser curioso, tem que gostar de ler. E assim, se abrir. Tanto é que quando eu saí da faculdade, eu saí assim um pouco tímida, né? E assim, eu aprendi na prática mesmo, a ouvir histórias e valorizar em qualquer canto que a gente está, por mais simples que seja a história. Então, assim, a gente tem que ouvir, né? Prestar atenção no mundo à volta e estar antenado. E ser curioso, né? E sempre querer, né? Buscar informar a população, né? E, enfim, é isso. Então, se você tem uma curiosidade ali, tem também esse desejo de mostrar, informar o que é a verdade ali, né? Você pode ser jornalista, né? Mas, assim, tem que estar ciente que você vai estar todo o tempo e com vontade de aprender, né? Porque igual, cada pauta a gente aprende uma coisa, né? Então, às vezes, para se preparar, para se entrevistar um agricultor, por exemplo, né? A gente tem que dar uma lida antes ali, né? O que a gente pode explorar ali mais? E na conversa com o agricultor, assim, a gente vai aprender mais e descobrir ali outras pautas, né? Então, assim, é muito bom. É uma vida, assim, que você vai estar sempre em conhecimento e tentando buscar. Aprendendo coisas novas. Aprendendo coisas novas. Se você gosta disso, você pode ser jornalista. Eu acho que a Raquel, ela tem esse olhar comigo que eu tenho. Eles falam, a juventude fala que a gente é emocionada demais. Essa daí é muito emocionada. Eu acho que eu sou uma pessoa extremamente sensível. Então, para você que é extremamente sensível, você vai ter que aprender a lidar com integridade, com responsabilidade, com ética. Se você estiver disposto a ouvir mais e falar menos, né? Isso eu falo para mim mesma, eu falo pra caramba. Então, primeiro de tudo, ouça, né? Ouça a si mesmo, ouça ao redor quem está em volta de você, que são as pessoas que estão mais próximas de você para se comunicar. E ter respeito, né? Com as histórias das pessoas, com as pessoas, em primeiro lugar. E se você gosta de contar histórias, eu acho que você está no caminho certo. Legal. E para quem está nos assistindo,
né? De novo, aquela conversa de novo com a câmera. Aham. E essa pessoa quer consumir a informação, né, de forma mais consciente, né, uma informação verdadeira. Que conselho que vocês dão para essa pessoa conseguir fazer esse consumo? Eu acho que, principalmente, assim, sempre desconfiar, né, principalmente quando há um boato e já tem uma informação lá que soltaram sem... Você nem sabe de onde vem, né? Mas desconfiar sempre, né? Da informação. Mas quem falou isso? Da onde que eles estão falando isso com base em quê, né? E sempre procurar nunca compartilhar se você não ter certeza daquilo. Tipo, assim, eu recebi aqui uma informação, mas eu não tenho certeza, estou mandando. Aí você começa a mandar e disseminar aquilo. Então, assim... se você quer entrar nesse combate também, você também quer, né, consumir, você não pode compartilhar sem você ter certeza se aquilo de fato aconteceu, se aquilo é verdade ou não. E, assim, sempre buscar as fontes confiáveis, né? Assim, isso foi escrito por um jornalista, tem falas, pega um texto lá, tem a fala do advogado, tem a fala do delegado, né? Enfim, dependendo da pauta. Então, se você vê que tem credibilidade, tem fonte, você pode, né, considerar aquele material. Sim. E especialmente de onde vem, qual é a fonte. É jornalismo ou não? É da rede social? Então, desconfiar. Recebeu no WhatsApp um link, um vídeo, assim, tentar buscar, checar aquilo, principalmente antes de passar, né, Alice? Eu só queria colocar um pitaquinho nisso daqui, que tem... além de tudo isso, porque tem muita coisa que vem para a gente ler, que a gente lê, enfim...